sua política de corte de regalias, o presidente da Argentina, Javier Milei, solicitou à Administração Nacional da Seguridade Social que o retirasse da lista de mandatários com o direito à aposentadoria vitalícia, claro, no futuro. Milei já havia enviado a proposta para extinguir as aposentadorias dos ex-presidentes e ex-vice-presidentes da Argentina, só que a mesma foi rejeitada pela Câmara dos Deputados de lá. O líder liberal criticou colegas por não abrirem mão do benefício, ainda que tal postura prejudique o equilíbrio das contas públicas, pedindo o exemplo dos políticos. Mota, primeiro, o que você achou dessa ideia, dessa proposta de Javier Milei? Tem um ingrediente de publicidade, ele acerta quando ele corta na própria carne. Agora, ele acaba expondo a classe política que, no final das contas, muitos acumulam dinheiro, patrimônio. Vários ex-presidentes se notabilizam fazendo palestras, eventos, sendo remunerados para isso e, em tese, não precisariam dessa aposentadoria vitalícia. Queria a sua reflexão. Lembrar o Franz Oppenheimer, é o meio político de ganhar vida. Para que trabalhar se eu posso ganhar a vida com o trabalho dos outros? Quem dera os políticos buscassem a publicidade, né, Caniato? Fazendo o que eles devem fazer. Já imaginou que maravilha que seria? Hoje é sexta-feira, é dia de elogiar Milei. Os outros dias de elogiar Milei são sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. O Milei é tão absurdamente melhor, mais preparado e mais inteligente que os outros políticos, que ele vai capaz de inaugurar uma nova era na América Latina. Quem sabe ele até não ganha um prêmio Nobel e mata alguns de seus colegas de inveja. Você, delegado Palumbo, queria também escutá-lo em relação a essa proposta de Javier Milei. Ele já deixou claro, ele abre mão dessa aposentadoria vitalícia de presidente. Um bom exemplo, né? O exemplo vem de cima, né? O bom exemplo vem de cima, corta na própria carne, porque um dia ele vai sair da presidência, ele teria direito a essa aposentadoria e está cortando na própria pele. O Brasil vai na contramão do que a Argentina está fazendo, gastando o máximo que pode, não se preocupando com a dívida, não se preocupando em segurar recursos, e o Milei não. Ele está fazendo exatamente aquilo que ele se propôs a fazer, diminuir ministérios, cortar gastos, cortar benefícios, e ele ainda falou, vai ficar ruim no começo, mas depois a tendência é melhorar. E ele, acho que ele está no caminho certo, o exemplo vem de cima. Você, Luiz Felipe Dávila, e a proposta de Javier Milei, cortando na própria carne, né? Não, o delegado Palumbo está correto, cortando a própria carne desde o primeiro dia que ele assumiu a presidência da Argentina. Ele reduziu o número de funcionários públicos, cortou todos os cargos intermediários nos ministérios, cargos, o que chama os cargos de indicação, diminuiu uma barbaridade os cargos de indicação, viajou de avião comercial, em vez de avião presidencial, e agora está abrindo mão da aposentadoria e já mandou cortar agora também mais de 50 mil cargos no funcionalismo público. Então, assim, é uma pessoa que está fazendo a coisa certa. Tanto está fazendo a coisa certa que o FMI já reconheceu e já aplaudiu o plano do Milei de sanear as finanças públicas da Argentina, que estão um desastre justamente por tantos governos populistas dos peronistas. Então, ele está fazendo a coisa certa. Agora, o grande desafio de Milei agora é político, porque tudo que estava na alçada do poder executivo, ou seja, do presidente da República, ele está fazendo. Reduzindo funcionário, reduzindo o gasto público, cortando benefício, ele está fazendo tudo. Só que agora, para avançar com as reformas, ele precisa aprovar o seu pacote de reformas no Congresso Nacional. Milei já teve uma primeira vitória muito importante na Câmara Federal. Agora, ele tem que aprovar no Senado. E no Senado, a batalha é mais dura, porque o Senado tem ainda a maioria dos peronistas, que foram esses que destruíram a Argentina no governo passado. Então, agora é a hora de testar a habilidade política de Milei para construir este consenso com o apoio dos governadores para o Senado aprovar essas medidas. Se o Senado aprovar essas medidas, eu concordo com o Mota, vai abrir uma nova era na Argentina. Uma era de uma Argentina moderna,
liberal e, finalmente, longe do peronismo. Esse peronismo que destruiu a Argentina nos últimos 30 anos. Pois é, em pouco mais, eu acho que de 7 meses de administração, né, Mota? Javier Milei conseguiu alcançar feitos importantes. Destaquei esse superávit trimestral, além dessas manifestações em boletins e relatórios do FMI, salvo engano, o Banco Mundial também fez uma declaração enaltecendo as medidas tomadas por Javier Milei. Enfim, são indícios, são mais do que indícios, né? São comprovações de que ele está no caminho certo. Mas tem aquele grupo do quanto pior, melhor, né? Um grupo de parlamentares, sobretudo peronistas, que querem de toda forma impedir esse avanço da agenda de Javier Milei. Isso se dá também por meio das muitas manifestações que a gente tem visto, oriundas de movimentos sindicais, mas também de estudantes e partidos de esquerda. Mota. É uma turma que já vive há muito tempo parasitando o trabalho das pessoas decentes e honestas, né? Essa é uma praga que acontece no mundo inteiro, mas na América Latina parece que a gente foi amaldiçoado com isso. Eu estava no comentário anterior me lembrando, Caniato, a surpresa que eu tive quando já grande, né, com 24, 25 anos, eu fui a primeira vez aos Estados Unidos. E eu cheguei lá e eu levei uma surpresa, porque eu, aqui no Brasil, eu me formei e já fiz concurso, fui funcionário de uma estatal. Comecei a minha vida trabalhando numa estatal. Ainda não vou dizer qual é. Qualquer dia eu digo para vocês aqui. Mas e o meu salário que eu ganhava na estatal não me permitia viver muito bem. E eu fui para os Estados Unidos e eu vi as pessoas da minha idade, 23, 24 anos, recém-formadas, todas já tinham a sua casa própria, aquelas casas bonitas, e um carro zero. Tudo financiado, né, em 20, 30, 40 anos, com juros pequenininho. E aqui no Brasil, naquela época, isso foi em 1986, 87, todo mundo vivia num sufoco, as pessoas da minha geração desesperadas, porque mesmo com bons empregos, era impossível você conseguir se sustentar, formar uma família, pagar aluguel. Aí eu me lembro como ficou cristalino para mim. O grande sonho do americano era o quê? Abrir uma empresa, abrir um negócio e ficar rico. Qual era o grande sonho do brasileiro, pelo menos naquela época? Era passar num concurso público. Era isso. O sonho do brasileiro era ser servidor público, porque aí você tinha garantia. Aí vem a pergunta, né? Se todo mundo vai ser servidor público, quem é que vai ficar na lojinha comprando, vendendo e pagando imposto? Eu acho que essa virada de chave aqui na América Latina pode começar a ir pela Argentina. Essa percepção de que é possível você ter uma vida boa, você construir um futuro para você com o seu próprio trabalho, porque o governo vai parar de meter a mão no seu bolso e levar a maior parte do que você ganha. Pois é, antes de passar para o delegado Palumbo, viu, delegado, pessoas aqui da nossa audiência questionando quais são os benefícios recebidos por ex-presidentes da República aqui no Brasil. E todo ex-presidente vivo tem direito a 4 servidores para segurança e apoio pessoal, 2 motoristas, 2 assessores. Não tem uma lei que regulamenta um benefício de salário, aposentadoria vitalícia para o ocupante do Palácio do Planalto, mas ele tem direito a esses 8 assessores, são pagos pelo governo federal, salário que pode chegar até a R$14 mil. E, além disso, 2 carros oficiais, despesas com combustíveis, manutenção desses carros, gastos com telefonia, passagens para eventos no Brasil e no exterior e também diárias em hotéis no Brasil e no exterior. Enfim, e aí tem uma reportagem que saiu em um grande portal de notícias, trazendo justamente dados e valores que foram pagos aos ex-presidentes da República aqui no Brasil. E são vários, inclusive, né? José Sarney, inclusive, segue vivo, muito bem de saúde. Além dele, Fernando Collor de Mello, Lula, atual presidente, e também Fernando Henrique Cardoso e tantos outros. Bem, depois eu trago aqui a lista completa. Mas você, delegado Palumbo, o que a gente precisa considerar em relação às perspectivas para a Argentina? Javier Milei
tentando implementar essa agenda, tem tido sucesso em alguns aspectos, mas também muita dificuldade de vencer essa barreira da oposição, porque assim como no Brasil, a esquerda, ou pelo menos os partidos mais à esquerda, progressistas, sobretudo os peronistas, travam uma batalha no poder legislativo, no Congresso de lá. O senhor conhece bem esse tipo de tática por aí, né? Que bela aposentadoria, hein? Me causou até surpresa, porque eu sou favorável deles terem segurança. Segurança tem que ter mesmo, afinal de contas, foi o presidente da República, desagradou muitas pessoas, acabaram arrumando, a gente acaba arrumando inimigo. Eu, em 20 anos de polícia, não arrumei tantos inimigos como em 4 de política. É complicadíssimo isso aqui, né? E eu estava vendo aqui também um outro estudo. Em 2022, fizeram um estudo. Os ex-presidentes custam mais de R$500 milhão de reais por mês. Hoje deve estar muito mais do que isso, né? Então, o peronismo, falando da Argentina agora, eles não querem o povo próspero, eles querem o povo dependente do Estado, subserviente, com benefícios, com Bolsa Família, Bolsa não sei do quê, porque isso aí é manobra de votos deles. Na verdade, eles só ganham por causa disso, porque é manobra de voto deles.